Governador, vou aproveitar sua experiência como operador do direito e governador. Hoje a gente percebe que o governador tem uma boa intenção, o prefeito, o governante tem uma boa intenção, quer implementar algo e que vai ao encontro dos anseios da população. E aí esbarra na justiça de uma burocracia de tecnocratas não eleitos. Um exemplo é o caso da Cracolândia. Então, há uma intenção de vários governadores e prefeitos da internação compulsória e há resistência por parte do Ministério Público. Isso não ocorre só no âmbito municipal ou estadual, mas também no âmbito federal com o Supremo. Como enfrentar essa resistência de tecnocratas não eleitos que impedem aprovações do governo executivo e do legislativo? Mangani, não é só nessas áreas mais sensíveis, né? Eu falava que na retomada das obras em São Paulo, em 2019 e 2020, muitas vezes as reuniões que eu coordenava na Secretaria de Governo, tinha lá 1 ou 2 engenheiros e 10, 15 advogados para resolver a obra pública, né? Então, saudade do tempo que engenheiro fazia a obra, né? E o advogado operava o direito. Então, hoje, a questão contratual, a questão da legislação, ela é muito relevante em relação à questão pública, né? O direito público tem uma diferença muito clara em relação ao privado, que você faz aquilo que está previsto, né? E no privado você faz aquilo que não está proibido, mais ou menos assim. Então, nós vivemos num país com uma legislação robusta, né? Muita lei. Nós vivemos num país onde a Constituição fala sobre tudo. Eu gostaria de que a Constituição falasse menos do que ela fala hoje, né? Mas o Brasil constitucionalizou assistência social, saúde, educação, demarcação de terra indígena, constitucionalizou tudo. Então, por isso que a gente tem uma Suprema Corte que é acionada a toda hora e por muita gente, né? A gente tinha que desconstitucionalizar a legislação e limitar o poder de recurso. Eu, deputado federal, a gente ganhava uma votação no plenário, no outro dia tinha um partido lá com 5 deputados questionando a constitucionalidade daquilo que a maioria votou, né? Então, esse é um problema. Em relação Bom, o governo tem vontade de fazer e muitas vezes a legislação não é que ela proíbe, ela é interpretada de uma forma diferente do que o governante tem a sua interpretação. E aí cabe, eu diria, um ativismo, uma atitude governamental, né? Nós tivemos problemas resolvidos em São Paulo de contratos de obra pública que a licitação não previa uma extensão e em algum momento precisaria fazer a extensão. Mas se eu fosse olhar o contrato, olhar o edital e olhar os julgados, não dá para mexer. Mas não é possível não poder mexer, no caso lá da linha 4, por exemplo, que você não podia estender ela para Taboão da Serra e o Tarcísio assinou o contrato recentemente. Olha, se o contrato não prevê, ele está errado. Se a edital não prevê, ele está errado. E não tem jeito de fazer publicamente. Vai precisar a concessionária estender o trem mais 2 quilômetros. Você não pode chegar para o cidadão e dizer, olha, só porque a lei não estava, ou melhor, o edital não estava previsto, você vai ter que trocar de trem. Você vai andar 2 quilômetros numa, você troca e entra no outro que está concedido. Então, a gente foi no Tribunal de Contas, foi no Ministério Público, fez audiência pública e conseguimos resolver esse problema num consenso, né? E essa atitude governamental é importante para poder buscar solução. Mesmo que, se você olhar, a legislação brasileira é tão completa que está tudo lá de alguma forma. E aí cabe ao judiciário garantir. E muitas vezes a primeira instância entende diferente da segunda, que entende diferente da terceira. Então, você precisa percorrer esse caminho, né? A democracia é assim, ela dá muito trabalho, mas é o melhor regime que a gente tem. E o governo que tem atitude, corre atrás, ele consegue, em regra, prevalecer um pouco a sua visão, porque se a sua visão for a correta e tiver abrigo na lei, você consegue avançar. A Lei 866 de licitações vale uma revisão? Ela não emperra muito, não atrasa muito o executivo de realizar nova infraestrutura, novas medidas que trazem benefícios para a população? Então, Ilcim, ela até foi já revista, né? O número da lei de licitação hoje agora, eu não lembro nem o número, mas em 2018 eu era deputado federal, a gente votou a nova lei para ela entrar em vigor agora. Ela entrou agora o ano passado. Bom, ela entrou aproveitando a experiência da 8666 e dizendo, ó, a gente conhece isso, então tem erros aqui, vamos mudar. Tem uma coisa boa na lei nova, que é o
o seguro garantia, o performance bond. Obras, se eu não me engano, acima de 200 milhões do poder público, você não precisa ficar perdendo tempo de conhecer a construtora que deu o aval. Um banco que conhece a vida financeira da gente muito melhor do que a gente mesmo, ele é que vai dar lá uma carta garantia. E aí o Estado está protegido. Carta garantia em obras grandes de um banco, se a construtora quebrar ou abandonar a obra, você saca lá a garantia do banco. Então essa coisa é boa na lei nova. Mas ela fez uma coisa importante que está dando errado agora. E a gente achou que ia dar certo quando votou. A 866 estabelecia que você faz uma licitação, alguém vai lá e ganha a obra. E ele abandona dali 6 meses. Aí você pode chamar o segundo colocado, desde que ele faça o preço do primeiro. Você pode chamar o terceiro, desde que ele faça o preço do primeiro. Você chamava os caras, não, nesse preço eu não vou fazer não, eu dei um valor maior, tô fora. E aí você tinha que relicitar e tal. Olhando isso, bom, vamos fazer uma lei que você pode chamar o segundo com o preço do segundo. Você pode chamar o terceiro com o preço do terceiro. Parece legal, vamos fazer isso. Todo mundo lá votou. A hora que pôs a lei em vigor, nós tivemos um problema, inclusive, aqui em São Paulo e outros estados. Alguém abandonou a obra, você foi e chamou o segundo. O primeiro fazia por 90, o segundo fazia por 100. O segundo falou, nesse preço que eu dei, eu não faço mais por 100. Tá bom, vou no terceiro. O terceiro deu 120. Eu não quero mais fazer a obra por 120, faz 2 anos. Aí vai no quarto, que estava 140, o quarto eu faço. Aí o segundo levantou o dedo e falou, eu não fazia por 100, mas por 140 eu faço. Aí é um outro problema que a lei não previu. Bom, não previu porque deputado é desatento? Não, porque não tinha a realidade da lei. Hoje ela tem, então cabe uma correção, né? Mas então a 866 não vale mais, tem uma lei nova de licitação que avançou em relação a grandes obras, que tentou resolver esse problema de você chamar segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, mas criou outro. Né? E acho que, enfim, mesmo com todos esses problemas, é uma lei nova e espero que ela facilite, com toda transparência e rigor, a contratação de obra pública.